Olá! Nesta aula nós vamos ver o conceito de derivada parcial para funções de várias variáveis. Então vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, a ideia é derivada parcial. Você tem uma função, por exemplo, de duas variáveis x e y e pega um ponto P igual a b no domínio da função. A ideia é analisar o comportamento da função na vizinhança de P através das derivadas parciais. Da mesma forma que nós fizemos em cálculo 1, de analisar o comportamento de uma função em torno de um ponto, né, usando o conceito de derivada simples. Então a ideia aqui é que x e y são variáveis independentes, né, e a derivada chama parcial porque você fixa uma variável, por exemplo, y, e considera a variação de f somente de x. E aí você pode analisar o comportamento de f analisando a derivada de f em relação só a x com o y fixo, né? Então nós vamos ver como é que faz isso, é simples. Do ponto de vista geométrico, isso aí significa eu fixo aqui um valor y, por exemplo, e tem um plano que corta o gráfico da minha função, esse aqui é o gráfico da minha função f de x, y, e você tem então que esse plano cortando essa superfície descreve uma curva. Agora essa curva aqui é só função de x, porque o y está fixo. Então a derivada parcial dá a inclinação dessa reta, né, tangente a essa curva no ponto AB que você está calculando a derivada parcial. Então esse símbolo aqui df dx no ponto AB dá a inclinação dessa reta tangente à superfície S definida pela função f de xy. A mesma coisa você pode fazer fazendo um corte em x, né, um plano paralelo ao yz com x fixo e vai dar outra curva passando por AB e você terá uma outra tangente nessa direção. Então, algebricamente, o que acontece? Você fixa y igual a b, então veja bem, se você fixa y igual a b, então essa função agora só depende de x. Então você define como se fosse uma nova função, g de x, que é f de x, com um b fixo. Tá certo? E você define, então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, veja que o b está fixo, como sendo a derivada de g dx, a derivada de uma variável, no ponto A. Então ficou fácil, porque você fixa b e deriva em relação a x no ponto A. Então essa aqui é chamada derivada parcial de f em relação a x, né? A mesma coisa, como eu disse, você pode ter a df dx aqui, né? A derivada em relação a x e a derivada em relação a y. São duas retas tangentes à superfície, definida pela função z igual a f de xy, tá certo? E você tem duas retas tangentes. Na verdade, essas duas retas tangentes vão formar um plano tangente que mais tarde nós vamos ver como é que vai calcular. De novo, aqui tem uma outra figura mostrando as duas curvas que aparecem aqui, uma curva C1, uma curva C2, as duas retas tangentes, a curva C1 e C2, né? E esses dois vetores estão tangentes, né, à superfície. Veja que eles formam um plano tangente aqui e como todo plano, se você tem os vetores de direção dessas duas retas, você pode pegar o produto vetorial de V1 por V2, que são os vetores de direção das duas retas tangentes, e você tem o vetor normal ao plano, e quem tem um ponto e o vetor normal, como nós aprendemos em geometria analítica, você tem a equação do plano também. Nós vamos ver isso um pouco mais tarde. Então, formalmente, como é que é definido a derivada? Então, veja bem que a ideia era pegar a derivada só na direção x. Então, basicamente, o que se faz é o seguinte, você fixa o b, como nós tínhamos falado, né, y igual a b, e considera só a variação na direção x, ou seja, na variável x. Então, se você quer calcular a derivada de f em relação a x num ponto AB, você só faz a variação na variável x. Então, é f de a mais h menos f de ab dividido por h. Então, esse é o incremento h que você fornece somente na variável x. Então, você define, né, num ponto arbitrário, df dx num ponto xy, como sendo f de x mais hy menos f de xy sobre h. Então, você veja que a variação é só feita tanto num ponto fixo AB, como num ponto geral,
você só faz na primeira variável, em relação a x. Agora, o que é feito em x também é feito em y. Você pode fixar x e fazer a variação somente em y. E aí você obtém a derivada de f em relação a y. Então, aqui fica y mais h menos f de xy, certo? Essas derivadas parciais têm várias notações nos livros. Então, você vai encontrar df dx, esse dRond aqui, que é chamado dRond de f, df dx. Você vai encontrar um f índice x, ou então um d grande xf. Tá? São 3 maneiras e deve ter outras aí que você pode encontrar em vários livros. Também uma outra notação interessante, se você escreve que z é igual a f de xy, você ainda pode escrever que df dx no ponto xy é a mesma coisa que dz dx no ponto xy e coisas assim, tá certo? São notações bastante comuns nos livros, textos. Um exemplo, vamos pegar z igual a f de xy igual a x2y. Eu quero calcular df dx no ponto menos 1, 1 e df dy no ponto menos 1, 1. Então, em relação a x, o que eu faço? Eu pego a função e só faço a variação na parte em x. Então, é menos 1 mais h ao quadrado, né, o x aqui. Você vê que o y aqui ficou constante igual a 1, menos o valor da função no ponto menos 1, 1. Tá certo? Então, isso aqui ficou só uma função de h. Eu faço o limite tendendo a h tendendo a 0 e obtenho menos 2. Como a gente faz em cálculo 1. Então, não tem muito segredo. A única coisa é que é feito só na variável x, considerando o y constante. Mesma coisa df dy, você faz a variação agora, observa, é em y, né? Então, é 1 mais h. Estou fazendo o ponto menos 1, 1. Como aqui é y, então é 1 mais h. Esse ponto menos 1 está fixo, porque x é fixo aqui. Tá certo? Então, dá limite de h sobre h, que é igual a 1. Então, isso que você fez aqui no ponto menos 1, 1, você pode fazer em qualquer ponto xy. Né? Um outro exemplo, pega a mesma função, né? Exatamente a mesma função, no ponto 0. Ponto 0, aqui a variação em x vai ficar 0 mais h ao quadrado menos 0 ao quadrado vezes 0 é 0. É fácil, eu peguei um exemplo bem simples para mostrar como é que calcula. E aqui agora a variação é feita em y, ó, 0 mais h. Também dá 0, essa variável. Essa é a função. Se você olhar bem, essa função no ponto 0 ela tem uma reta horizontal na direção x e uma reta horizontal na direção y. A horizontalidade é dada pelas derivadas parciais iguais a 0. Agora, você pode considerar agora a função derivada, que significa a cada ponto xy, eu associo um número, né, que é a derivada parcial de f em relação a x no ponto xy. Isso dá a chamada função derivada parcial em relação a x. Da mesma forma que em cálculo 1 nós tínhamos que a cada x eu podia associar f' de x. Né? E lá só tinha uma derivada. Aqui não, tem df dx e df dy. Então eu posso considerar duas funções, a df dx no ponto xy geral ou df dy também no ponto xy. Na prática, então, o que a gente faz? A gente tem uma função com várias variáveis, por exemplo, 2 variáveis, eu vou derivar em relação a x, então eu considero a variável y constante e derivo aquilo como se fosse uma função só de x, e com y constante. E quando eu vou calcular df dy, eu faço o contrário, eu considero x constante e derivo somente em relação a y. Por exemplo, pegando a mesma variável, ó, df dx dessa função x2y. Se eu quero df dx, então y é constante. Então isso aqui vai dar 2xy, enquanto que a derivada em relação a y dá apenas x2, porque x2 aqui fica constante em relação a y. Mesma coisa, f de xy igual a x sobre y. Se você derivar em relação a x, 1 sobre y é constante, então vai ficar 1 sobre y aqui. Ó. Se você deriva em df dy em relação df dy, isso aqui o x é constante, e a derivada de 1 sobre y é menos 1 sobre y ao quadrado. Então, o resultado total é x sobre y ao quadrado. Outro exemplo, f de x, y, z igual a x vezes y vezes z. df dx, então, y e z é constante, vai dar yz. Derivação em relação a x dá yz. df dy vai dar xz e df dz dá xy. Imediatamente dá para ver isso. Agora, se você tiver em Rn, nós fizemos em R2, mas se fizer em Rn, o conceito, a maneira de fazer formalmente é a mesma coisa, né?
o que eu faço? Se eu quero derivar eu tenho uma função de n variáveis aqui, né? Eu tenho aqui o vetor x, que é x1, x2, xn, e eu quero fazer df dxi, o que eu faço? Eu calculo o incremento na variável xi, então eu dou xi mais h, menos o valor da função no ponto que eu quero derivar e divido por h. Então, se você olhar, essa derivada é absolutamente idêntica à derivada parcial, só que agora aqui é restrita só à variável xi, tá certo? Então, uma vez temos a função derivada também, df dxi, com x1, x2, xn. E, novamente, você pode ter derivadas de ordem superior. Ou seja, se eu fiz uma primeira derivada, eu considero a função derivada, eu posso derivar essa função de novo, em relação a x, a y, etc. Então, eu posso ter, por exemplo, df dxj dxi, que é, primeiro eu faço a derivada em relação a xi, pego o resultado, que é uma função de x1, x2, xn, e derivo em relação a xj. Então, essa é a notação para derivadas de ordem superior, ou assim também, né? Essas são as notações usuais que tem aí na literatura. Um exemplo, pega z igual a xy, então veja bem, se eu faço dz dy aqui, ó, dz dx, desculpe, você tem y. Agora, se eu quero fazer dz dx de novo, então a gente denota como d2z dx2, que é fazer a derivada segunda. Faço primeiro dz dx, depois d dx de novo. Então, mas eu tenho que derivar y. Então, d dx de y é zero, né? Porque y é independente de x, como nós vimos no primeiro slide. A mesma coisa, d2z dy dx significa primeiro eu faço em x, depois eu faço em y. Mas em x deu y. Agora, a derivada de y em relação a y é igual a 1. A mesma coisa se você tivesse começado com dz dy, que dá x. Então, se a derivada segunda d2z dy dx você deriva primeiro em y e depois deriva em x. A derivada em y da x, então d dx é igual a 1. A mesma coisa para outra. Outro exemplo, se você pega essa função aqui, ó, dw dx, vai dar 2xy, porque y é constante aqui, e aqui dá zero. dwy vai dar x2 menos 2yz e assim. Se você faz a derivada segunda, por exemplo, d2w dz dy, então você tem que pegar essa função aqui, que você já derivou, e derivá-la em relação a z. Então vai dar menos 2y. Derivada dessa função aqui em relação a z vai dar menos 2y. A mesma coisa para os outros. Okay? Um teorema muito interessante para funções que têm derivadas segundas contínuas é que as derivadas cruzadas são iguais. Então, df dxj dxi é a mesma coisa que d2f dxi dxj. Então, esse é um teorema muito importante e as funções, a função que você pega para valer esse teorema, ela tem que ser contínua com as derivadas primeira e segunda contínuas. Então, claramente, há um exemplo muito conhecido, eu não vou mostrar agora, mas que a função, se não tem derivada segunda contínua, esse teorema é violado, certo? Então tem que ter... Mas, por exemplo, todas as funções polinomiais e as funções racionais caem nesse caso, desde que nas funções racionais não tenha zero no denominador. Todas caem nesse tipo, derivadas segundas contínuas. Por exemplo, essa aqui é uma função racional, x sobre x mais y. Se você faz df dx, a primeira vez dá isso aqui. Se você derivar a segunda vez, dá x menos y, x mais y ao cubo. Você pode verificar fazendo também a df dy e depois d2f dy dx. É exatamente a mesma coisa. Ok, agora nós vamos ver como é que se calcula as derivadas parciais de funções um pouco mais complexas quando nós fazemos composição de funções. Então, é o seguinte... Eu tenho uma função f de várias variáveis de Rn em R e uma função g que leva o valor associado a f aqui em R para R. Então, eu tenho duas funções aqui, só que essa é de várias variáveis e essa é de uma variável. Então, isso define uma nova função h de Rn em R, de várias variáveis. E a ideia é saber como é que se relaciona a derivada parcial de h com a derivada parcial de f e a derivada de g. Então, é uma regra muito simples, que diz o seguinte, a derivada parcial de h em relação a xi é a derivada de g
Veja que é a derivada comum aqui, é a derivada de uma variável, porque g é a função de uma só variável. dg du calculada no ponto u, né, onde u é igual a fx, vezes a derivada parcial de u em relação a xi. Tá certo? Então, só que você tem que tomar cuidado de calcular a dg du no ponto fx se você quer um resultado totalmente expressa em x1, x2, xn, que é onde x aqui é o vetor x1, x2, xn. Tá certo? Então, essa é uma regra de cadeia simples. Você vê que é uma generalização imediata do caso de regra da cadeia para funções de uma variável só. Um exemplo, vamos pegar h de xy igual a seno de xy. Então, eu posso escrever h de xy como g de u, né? Onde u é igual a xy. Se eu definir u igual a xy, então h de xy é g de u. Então, é um seno de u, né? Certo? Então, dh dx, quer dizer, a derivada parcial de h em relação a x vai ser dg du vezes du dx. Mas, olha, dg du é cosseno de u, porque a derivada de seno é cosseno, calculada no ponto u, vezes a derivada dessa função em relação a x, que é y. Agora, eu volto atrás e vejo, quem é u? U é xy. Então, isso aqui fica y cosseno de xy. É bem simples, né? Certo? Outro exemplo, pega h de xyz igual ao logaritmo dessa função quadrática aí. Então, se eu definir u como sendo x² mais y² mais z², a g de u fica escrito como logaritmo de u. A derivada dessa função dg du é 1 sobre u, como nós já sabemos. Então, pela regra da cadeia, vai ficar o quê? dh dx vai ficar dg du, calculado no ponto u, du dx, né, calculada no ponto xyz. Ora, dg du é 1 sobre u, mas u é x2 mais y2 mais z2. Então, fica 1 sobre x2 mais y2 mais z2, vezes a derivada de du dx. Ora, a derivada de du dx é 2x. Então, a mesma coisa fica para as outras derivadas dh dy, dh dz. É absolutamente simples. Então, você faz uma derivada normal, uma derivada de uma variável, multiplicada por uma derivada parcial. Bem simples, né? Outro exemplo interessante, pega z igual a e elevado a menos x² mais y². Então, a ideia, eu defino u igual a menos x² mais y², então, essa z é z de e elevado a u, né? Óbvio. Agora, a derivada da exponencial é a própria exponencial, como nós já sabemos de cálculo 1. Então, dz dx fica a derivada dessa função e elevado a u em relação a u vezes du dx. Ora, isso vai dar e elevado a u vezes du dx. Du dx aqui dá menos 2x, obviamente, né? Um polinômio ali. Agora eu volto e escrevo u como menos x² mais y² e eu tenho essa derivada em relação a x. Mesma coisa você faz em relação a y na parte de baixo. Ok? Então, com isso, nós vimos o conceito de derivada parcial, como é que se calcula derivadas parciais de funções de várias variáveis, e nós agora vamos trabalhar com esses conceitos do ponto de vista mais geométrico nas próximas aulas. Obrigado.